Hoje eu listei alguns hábitos ruins que a gente pratica. Eu estou deixando, né? Muitos deles eu estou me policiando mais para me livrar desses hábitos, porque são hábitos que acabam travando a nossa vida, travando até o nosso futuro. E a gente vai acostumando com eles, né? Porque quando a gente começa a mudar o nosso jeito de ver as coisas, quando a gente começa a mudar o nosso olhar, colocar um olhar com mais carinho para a gente começa a mudar um pouco esses hábitos. E eu listei algum deles aqui. Procrastinar constantemente, né? Às vezes é umas coisas tão simples para a gente fazer, tão rápida, e a gente fica procrastinando em algumas tarefinhas que se a gente fizesse ali seria muito rápido, né? Mas vem a tal da procrastinação constantemente e acaba se tornando até uma preguiça, né? De ler um livro, eu vou ler aquele livro, mas eu acho que eu vou assistir primeiro uma série, depois eu leio o livro, e o livro tá lá empoeirando e nunca a gente lê. Eu vou arrumar aquela gaveta, mas eu vou fazer tal coisa antes, e vai ficando, então a gente vai procrastinando as coisas na nossa vida. E o último que eu vou falar aqui, para mim, é a cereja do bolo de todos esses hábitos ruins na nossa vida. Viver no automático. Gente, como que às vezes eu vivo no automático? Por trabalhar fora, é aquele ritmo todo dia, de acordar cedo, de correr, de tomar banho, de arrumar a bolsa para levar para o serviço, dar comida para os gatos, então é tudo automático. Vivendo no automático. E quem trabalha, muitas vezes acontece mesmo de viver no automático, né? Porque a gente acostuma com aquele ritmo. E a vida vai ficando assim, ó, vai passando os dias, vai passando os meses, e a gente nem percebe que tá passando os dias, e a gente tá ali, vivendo só no automático. Outra coisa também é reclamar mais do que agir. Às vezes a gente reclama tanto, mas tanto, e a gente não age. Então não adianta falar assim, esse emprego, nossa, eu não gosto desse emprego, esse emprego tá ruim, mas você não age para achar outro emprego melhor. A minha saúde não tá tão boa, mas você não procura um médico. Nossa, como que eu estou engordando? Mas você não para de comer. Então, assim, é reclamar. A sua vida é reclamar. Você tem que ter alguma reclamação todos os dias. Todos os dias, não é você, né? E eu tô, assim, deixando de reclamar e agradecer mais. Porque teve uma época que eu reclamava muito também. Reclamava, e eu via assim que minha vida ia indo para baixo, né? A nossa vida só vai indo pro fundo do poço quando a gente reclama, né? Porque eu sempre falo que reclamar é reclamar duas vezes, né? Você tá reclamando duas vezes da mesma coisa. E não adianta reclamar e não agir, porque se não agir, nada vai mudar. Você vai ficar igual aquelas, falo igual aquelas velhas reclamonas, né? Que às vezes é até chato você ficar ouvindo, porque só sai da boca reclamação. O medo excessivo de errar. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês: se a gente não errar, a gente não aprende. A gente aprende as coisas com o nosso erro. Errando é que se aprende, né? Tem até um ditado que fala: errando é que se aprende. Então a gente tem que fazer as coisas sem medo. Pra gente, errou, volta e refaz. Porque não é feio errar. O feio é não fazer. O feio é não tentar. Porque você tentar, eu errei, mas eu tentei. Senão fica aquela coisa paralisada. Você fica paralisada ali no tempo. Você fica paralisada no medo. No medo. Buscar aprovação o tempo todo, né? Que eu falo que é a validação. Eu tô com essa roupa, mas eu tô com um pouco de vergonha de sair, porque fulano vai olhar, vai achar isso, vai achar aquilo. Gente, ninguém se importa. Ninguém tá se importando com o que você tá. E você também não tem que se importar. Se a pessoa... Você olhou no espelho, você tem um espelho. Se você olhou e você está se sentindo bem, é o que importa. Para de buscar a validação das pessoas. Porque, eu falei, ninguém paga suas contas, ninguém paga seus boletos. Então, para que ficar buscando a validação, né? De um e de outro? Vive
o seu momento, vive o seu dia. Para com essa baixa autoestima, sabe, de tudo assim, não, a pessoa tem que estar achando bonito, eu tenho que ter a validação de alguém. Não, 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 não. Isso para mim não dá. Também já fui assim. Também já fui assim de, ai, o que a pessoa vai achar? O que as pessoas vão achar? Mas não. Não importa hoje para mim o que acha e o que não acha. Eu tenho espelho, eu me olho, se eu gostei, para mim tá tudo bem. E o resto, para mim, é resto. Falta de disciplina, né? A gente tem falta de disciplina em tudo. Porque a motivação é passageira e a disciplina, ela sustenta resultados. Então você tem que ter a disciplina. Porque não adianta você ser só, vou motivado, aquela motivação toda. E tem gente que chegando, né? Com aquela motivação toda. E eu falo assim que nada, 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 nada e morre na praia, né? E você tem que ter a disciplina. Todo dia você tem que ser disciplinado. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Se não consegue lembrar de tudo, tem gente que não consegue, né? Então coloca num caderninho tudo que você vai fazer, num planner, tudo que você vai fazer. Eu sei que é chato, é bem chato mesmo, sabe? A gente ficar regrando a nossa vida, mas até você acostumar. Tal horas eu vou fazer isso, tal horas eu vou fazer aquilo, tal horas eu vou fazer aquilo, que isso vai virando um hábito na sua vida. Vai sendo uma disciplina na sua vida, para sua vida assim, não chegar à noite e você falar assim, nossa, passou o dia inteiro, eu não fiz absolutamente nada. Quando a pessoa fala assim que tá cansada, mas fala assim, cansada do quê? Se as coisas estão tudo aí. Porque não tem a disciplina. Pensamentos negativos recorrentes, né? Que eu também tinha e ainda tenho. E eu tô procurando me libertar desses pensamentos negativos. Quando vem os pensamentos negativos, eu já procuro colocar uma coisa positiva na minha cabeça para tirar esses pensamentos negativos. Porque os pensamentos negativos, eles influenciam as decisões, as oportunidades que a gente vai ter na vida, né? Porque às vezes a gente vai fazer alguma coisa e já vem aquele pensamento negativo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Eu vou fazer um concurso. Será que eu vou passar? Não, gente, é só ir e fazer. É só ir e tentar. E parar com esse pensamento negativo. E eu falo assim, né, que eu já consegui coisas, que eu já fiz até outros vídeos, que eu não sei nem qual os vídeos que tá, que eu já fiz coisas com pensamentos positivos de, né, assim, que profetizar na minha vida e acontecer. Porque foi os pensamentos positivos que eu tive que atraíram as coisas boas na minha vida. Muitas coisas boas foi através do que fala da lei da atração, né? Mas foi eu mudando os meus pensamentos, eu mudando e focando naquilo que eu queria. E deu muito certo. Só que muitas vezes eu me pego ainda pensando em coisas negativas e isso faz muito mal pra gente, né? Não planejar o financeiro. Isso aí eu tô planejando bastante. Já também fui daquelas de não planejar o meu financeiro e cair numa cilada, né? De boletos chegando, não ter dinheiro para pagar. E hoje não. Hoje eu planejo bem, hoje eu tenho minha reserva de emergência, tudo certinho, tudo que eu faço ali é consciente, é sabendo o que eu estou fazendo, o que eu estou gastando, para depois eu não cair numa cilada de vir uma fatura e eu não tiver dinheiro, porque assim, gente, a falta de dinheiro, eu acho assim que ela causa muito estresse, ela causa muita ansiedade na gente. Eu mesmo, se eu ficar sem dinheiro, eu fico uma pessoa chata, eu fico uma pessoa assim, porque eu fico muito preocupada como que eu vou pagar, preocupada como que eu vou, sabe, como que eu vou fazer para quitar as minhas coisas, né? Então, assim, eu fico chata. Só isso, eu fico bem chata mesmo, assim. Porque eu falo assim, né? Você ter dinheiro ali na conta para você pagar, isso é libertador. Você não ter os credores batendo na sua porta, ou você saber que tem uma conta e você não ter dinheiro, e você ter ali
aquele dinheiro, você ter aquele planejamento, isso gera uma paz muito grande. E eu falo assim, principalmente na idade que eu estou, né? Eu não preciso mais de preocupação na minha vida. O que eu preciso hoje é ter paz, cuidar da saúde, que é outra coisa também. E como eu trabalho na área da saúde, que falo, né, que casa de ferreiro é espeto de pau, né? E às vezes a gente cuida da saúde de todos e a gente esquece da nossa própria saúde. Que fala assim que a turma da saúde é as piores que tem para se cuidar. Porque a gente cuida de todos e esquece da nossa saúde. E eu falei, realmente, gente, é verdade mesmo. Ou o medo de fazer exames e dar alterado, tantas coisas, sabe, que vem na nossa cabeça, né? Mas é bom a gente cuidar da saúde, porque tem vezes que a gente tá cansada, eu mesma esses dias, eu tô bem cansada, desanimada. Eu falei, será que meus exames não estão alterados? Mas não fiz os exames ainda. Eu falei, para fazer os exames eu tenho que fazer um regiminho, porque eu acho que vai dar algumas coisas alteradas. E quando a gente não cuida da saúde, a gente fica sem energia física, sem energia mental. Parece assim que, igual esses tempos mesmo, eu tava chegando em casa muito cansada e eu não tava nem trabalhando muito. Mas sabe, o corpo cansado, a mente cansada, a alma cansada, tava tudo cansado. Eu não sei se é porque tava chegando minhas férias também, e eu falei, tava complicado mesmo. E agora, se eu tô um pouco mais descansada, né, porque eu acho que chegou minhas férias, mas cuidar da saúde é o essencial mesmo. De 6 em 6 meses, pelo menos, fazer um check-up aí para ver como que a gente tá, né? E a última que eu falei, que é a cereja do bolo, né? Fofocas. Pra gente ter uma vida melhor, gente. É deixar de fofocar. E isso, sim, quando você trabalha em várias pessoas, por mais que você não queira, quando você vê, você tá no meio da rodinha da fofoca. Então, você tentar se libertar desse meio, sabe? Desse núcleo de fofoca, dessas panelinhas. E é o que eu estou tentando fazer. Estou indo no processo. Mas o que eu estou tentando fazer é me livrar das fofocas. Porque, gente, fofoca não faz bem. Que, como eu falei já em outros vídeos, fofoca é igual um vento, né? Quando ele espalha, ele não junta mais. E com essa fofoca você pode destruir uma vida. E outra que é muito feio, né? A gente está falando da vida do outro, porque Deus deu a vida pra gente cuidar da nossa vida e não ficar cuidando da vida do outro. Porque a nossa vida já é tão pesada, já é tão difícil, não é nada fácil. E para que a gente ficar carregando o peso ainda que o outro tem? Um conselho é uma coisa, mas fofoca é outra. Se a pessoa ainda chegar e te perguntar, te pedir um conselho, senão nem isso você faz. Então, gente, esses foram os hábitos que eu estou tentando deixar, mudar algumas coisas, e são hábitos que travam a nossa vida, tanto financeiramente como fisicamente, trava a nossa vida de uma forma que, se você deixar, você vai ver que você vai progredir muito, muito mesmo. Você vai progredir assim, sabe, sem cair em fofoca, sem cair em dívidas, você vai progredir muito. Então o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.